Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de BR Suporte Informática. A BR Suporte Informática é sinônimo de competência em assistência técnica e manutenção de computadores, notebooks, impressoras, redes e servidores Windows e Linux. A BR Suporte conta com pessoal altamente capacitado para prestar assistência técnica e manutenção em informática para pessoas jurídicas e físicas com atendimento personalizado direto nas empresas e domicílios. Faça seu orçamento gratuito na BR Suporte Informática e tenha certeza de trabalhar com técnicos que realmente entendem do assunto. Liguem 011 98 360 1311 ou 011 97250 2935. Se preferirem, mande um e-mail para anderson@brsuporte.com.br. Não caia na mão de aventureiros. Quando a questão é competência, escolha BR Suporte Informática. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Vamos lá, Osmar. Qual o bloco do dia aí, meu amigo? O ouvinte solta a voz. Fala, Neto, Dr. Castanhas. Tava ontem eu assistindo o YouTube, acompanhando as notícias, vendo depoimentos, essa repercussão aí dos mais médicos, né? Aí um outro canal de notícias, aí eu acompanhei também alguma coisa sobre Cuba e tal. E aí eu me lembrei lá do tal do Porto de Mariel, né? Então, aí eu comecei a raciocinar e associar algumas coisas. Aí lá no chão, na sala mesmo, eu peguei algumas peças de
de um jogo lá do Christian e tentei associar e cheguei a um raciocínio bem bacana. E eu vou desenhar aqui porque é o jeito mais fácil de explicar. Então o que nós temos aqui? Eu não lembro das datas e os valores corretos, né? Mas vamos lá, Cuba ali em cima e o Brasil aqui embaixo, tá? O que aconteceu no governo Dilma, né? Lá pelas tantas, através do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Foi feito um acordo no governo Dilma, em que o Brasil foi para Cuba construir nesse convênio tal do Porto de Mariel aqui, né, no litoral. Como foi feito isso? O Brasil enviou dinheiro para lá, né? Contratou uma empresa para fazer o serviço. Se não me falha a memória, foi a Odebrecht, né? Vou botar aqui OD. E ela recebeu esse dinheiro, né? Então, pegou aqui todo o dinheiro que foi destinado para isso, embolsou e construiu o porto aqui, né? Porto de Mariel, tá? Depois essa empresa Odebrecht volta para o Brasil, né? Lógico, pagou todos os fornecedores, o pessoal, o serviço. Muito provavelmente essa foi uma obra super, hiper faturada, né? Como sempre. E a Odebrecht volta para o Brasil com o bolso cheio de dinheiro brasileiro financiado pelo BNDES. E a Cuba ficou com uma dívida enorme, né? Negativo aqui, com uma dívida enorme com o Brasil, com o BNDES. Tá? Como que a Cuba vai pagar isso? Aí eu associei com os mais médicos. Lá pelas tantas, novamente no governo Dilma, Cuba aqui em cima, Brasil aqui embaixo, né? Cuba envia para o Brasil, nesse convênio, os médicos cubanos, né? Que vieram trabalhar no Brasil, só que eles vieram trabalhar, se você for ver a bem da verdade, abaixo das leis de Cuba, né? As leis trabalhistas de Cuba, recebendo um salário muito proporcional ao que eles recebiam lá. As férias deles, eles eram obrigados a voltar para Cuba, né? Não podiam ficar no Brasil viajando. A família deles ficava em Cuba, tu não podia trazer. Muito diferente do que acontece quando tu vai, por exemplo, para os Estados Unidos, trabalhar lá numa empresa e tal, tu assina um contrato, tu é estrangeiro, tu recebe o salário, mas as leis são americanas. Tu não vai lá exigir férias de 30 dias, tu não vai exigir 13º, hora extra, essas coisas todas, porque isso são leis brasileiras. Mas aqui no caso do convênio, novamente, Brasil e Cuba, isso não existe. Os médicos estão no Brasil, em território brasileiro, trabalhando segundo as leis de Cuba. E o salário deles, 75%, segundo as notícias que tem aí, que o Brasil paga, né, para esses médicos, o dinheiro, volta para Cuba, né? Então, 75% desse dinheiro fica aqui com o governo cubano, né? O governo cubano pode usar esse dinheiro que tem aqui o BNDES, né, que tem aquela dívida, BNDES, né, no Brasil, pode usar parte desse dinheiro ou todo para pagar essa dívida, ou não, sabe-se lá se está pagando ou não, né? Mas o que fica claro aqui é que aquele dinheiro aqui, ó, que foi para Odebrecht, esse não foi tocado. Veio do Brasil, do bolso do brasileiro e tá aqui. Esse dinheiro, que também é do povo brasileiro, para pagar os médicos cubanos, vai para Cuba e volta para o Brasil para eliminar uma dívida antiga, né? Então quem está pagando essa dívida são os próprios brasileiros, né? Às custas da exploração desses pobres médicos cubanos, tá? Aí eu ouvi um comentário numa rádio de madrugada aí, vou deixar esse comentário para o final. Um ouvinte ligou assim, provavelmente ele assistiu o Jornal Nacional, ou ele acompanhou a Folha de São Paulo, a Foice de São Paulo, alguma mídia tradicional aí que deu a manchete. Por causa de Jair Bolsonaro, agora os médicos foram embora. O Brasil vai ficar sem médicos, muitas pessoas vão sofrer e tal, culpa do Jair Bolsonaro e tal. Esse ouvinte aí ouviu essa notícia, essas manchetes, né? Não foi se informar corretamente. E aí, na ideia dele, ele deu essa seguinte opinião lá na madrugada.
Olha, pessoal, a minha mãe foi muito bem atendida, não pegou fila no posto de saúde, o médico cubano tratou ela muito bem, ela voltou para casa e foi muito bem curada. Eu tenho uma muito boa impressão desses médicos, o serviço foi excelente e agora eles vão embora. Vejam só o que vai acontecer com o nosso Brasil. Essa é a opinião que esse ouvinte absorveu, né? Só que ele não sabe disso, ele não sabe que esses médicos estão sendo explorados, que é um problema humanitário. Ninguém está questionando o serviço dos médicos, a qualidade deles, o convênio de trabalho que eles têm no Brasil. Isso está ok, isso os brasileiros também fazem lá fora. Só que tu não pode explorar, deixar a tua mãe, no caso, sem fila no posto, ser bem atendida, só que em troca disso, o médico lá, ele está sendo explorado, ele não tem férias, ele está sendo vigiado pelo governo cubano, como é feito no Brasil, tá? Não está ganhando o salário justo, e a maior parte do salário, do dinheiro dele, está indo para Cuba, para muito provavelmente pagar aquela dívida. Isso esse ouvinte não entendeu, e a maioria das pessoas não está entendendo isso. Você quer receber um serviço médico, um atendimento médico justo, seja por cubanos, por americanos, por brasileiros, só que tu não pode explorar eles. Tu não pode exigir que eles trabalhem de graça, não é verdade? Mas é isso aí, um abraço, Neto. Fala, doutor Castanha. Estou eu aqui ouvindo as notícias de uma rádio do horário matinal aí do Brasil. Estão comentando, debatendo sobre ainda a questão dos mais médicos. E aí me ocorre o seguinte raciocínio. Se você analisar os números envolvidos entre salários e o acordo feito, né? Os mais médicos vieram para o Brasil para realizar um trabalho humanitário, atender locais em situação de, digamos assim, emergência, onde que médicos brasileiros não aceitavam, não queriam atingir tais localidades, para suprir uma necessidade, então fazer um trabalho humanitário. Só que para fazer esse trabalho humanitário, o governo de Cuba, junto com o governo brasileiro, praticou uma desumanidade com os próprios médicos cubanos, né? Fizeram um acordo onde eles iam receber tanto, acabaram recebendo muito menos, não têm direito às férias que eles têm que tirar, eles são obrigados a retornar para Cuba, tá? Não podem visitar o Brasil, no caso que seja, né, na época de férias, eles são obrigados a deixar o país na época de férias, não podem trazer a família deles, totalmente diferente de por exemplo, um brasileiro que vai trabalhar nos Estados Unidos. Lá tu vai ficar sobre as leis americanas, o salário vai ser por hora, né? Se tu quiser nas tuas férias viajar dentro dos Estados Unidos é permitido. A tua família, se tu quiser, tu pode inclusive levar a tua esposa para morar contigo, né? Então, por esse lado, ainda daria para se classificar como uma espécie de xenofobia, né? Tu vem trabalhar no Brasil, mas tu é cubano. Então, se tu é cubano, tu tem que aceitar as leis trabalhistas de Cuba, mas trabalhe do Brasil, né? Vê como é que é se você começa a analisar a fundo essa questão aí dos médicos cubanos. Tem vários aspectos. Outra coisa, Neto, que chama a atenção, que países subdesenvolvidos, por exemplo, a África, essas republiquetas, como um radialista gosta de chamar, acabam recebendo ajuda humanitária. E geralmente essa ajuda vem de organismos internacionais amparados por países bem ou super desenvolvidos, né? E essa ajuda vai lá, como às vezes um exército da ONU ou algum outro trabalho humanitário vai para lá para ajudar esses países. E no Brasil, ao que tudo indica, aconteceu o contrário, né? O Brasil precisando de uma ajuda humanitária, né? Num setor específico da questão da saúde, né? Precisando de médicos, ao invés de assumir que estaria com esse problema e pedir apoio a organizações humanitárias suportada por países super desenvolvidos ou bem desenvolvidos, pega essa ajuda humanitária, entre aspas, direto de um país subdesenvolvido como a Ilha de Fidel, né? Tá fazendo o contrário, né, da lógica que seria. É incrível, Neto, mas é isso aí, um abraço. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando
apoia.se/netocast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/netocast. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Fala, Neto, Dr. Castanhas. Não sei se já comentei contigo sobre as novelas, né, do Brasil, da década de 80, início dos anos 90, né? Quando tu mora no exterior, tu começa a lembrar de coisas do teu passado, da tua família, da tua infância, porque são memórias que começam a ficar afloradas, também tu já vai pegando uma certa idade, né? Família, já tem filho, então isso contribui também. Aí um determinado tempo aqui, eu achei um link aí, tava navegando pela internet e apareceu a novela Rock Santeiro completa para assistir. Ou foi a Tieta, não me lembro, foi uma das duas. E aí eu assisti toda a novela, em algumas semanas eu fui vendo todos os dias um capítulo atrás do outro. E isso é muito interessante, porque para mim começou a refrescar minha memória. Alguns capítulos naquela época marcavam mais, outros nem tanto, né? Mas naquele tempo, o maior entretenimento que existia naquela época, anos 80, né, final dos anos 80, pelo menos pela minha idade, eram as novelas, né? Toda a família em casa, reunida. O que vai fazer depois do jantar? Jornal Nacional e TV Globo para ver a novela. A novela era o auge, né? Estava no auge, hoje já nem tanto. Mas era o que tinha para se fazer, não existia internet, era o que tinha. E naquela idade, como era adolescente ainda, tu 100% de chance de estar em casa, não ia estar estudando na universidade de noite e tal, tu ia estar em casa ainda, né? Então era o que se fazia. E hoje, revendo isso, né, às vezes tu assiste um capítulo que outro te refresca a memória e te trazem momentos daquela que tu não se lembrava mais, a tua família, o que tu estava fazendo, mudança de colégio, alguma situação mais importante na família, falecimento de um parente, separação dos pais, alguma coisa assim, acaba refrescando a tua memória, uma situação, uma primeira namorada, essas coisas assim começam a refrescar na tua memória, por isso eu achei interessante e continuei, né? Conforme eu achava uma novela daquela época inteira, eu começava a assistir. Pois semana passada apareceu aí no YouTube, alguém fez o upload de toda a novela A Próxima Vítima, né? Tu deve se lembrar. Essa é de 95, né? Já um pouquinho mais nova, mas é do final ainda lá daquela época. Eu lembro que eu acompanhei a maior parte dessa novela, apesar, acho que eu já estava iniciando a faculdade, e eu acompanhei boa parte dessa novela. Agora, um aspecto interessante que eu acompanhei, agora que está em voga na nossa atualidade aqui, essa discussão, né, da doutrinação nas escolas, né? Só que isso também dá para ser visto em determinados capítulos de novela daquela época, né? Olha que interessante, eu assisti um capítulo agora que a situação é assim: tem uma menina de 16 anos que está num colégio interno, que a mãe colocou, na Próxima Vítima aí, a filha da Suzana Vieira, se não me engano. E na novela, né, no caso, a filha dela. E aí ela tem um namoradinho lá, que tem 21 anos, né, já é maior de idade. E ele convence ela a sair da escola no final de semana, a fugir, porque os pais estão viajando, e ir com ela numa festa, né. E aí ela foge escondida da escola e no fim acontece que a direção descobre e expulsa a filha da escola. Aí a situação que acontece é a mãe, né, dessa menina vai na casa do pai, do guri, para reclamar, dizer: que história é essa? Seu filho fazendo a cabeça da minha filha, ela acabou de ser expulsa da escola, e agora como é que fica? A gente nem sabe que eles estão namorando, e o seu filho tem 21 anos, a minha filha é menor de idade, eu vou colocar ele na cadeia, né?
Aí o pai, que é o ator, é o Tony Ramos, ele fala assim, olha, vem cá, o que é isso? São jovens, estão só namorando, e daí? Eles têm que curtir a vida, têm saúde. E ela insiste, não, mas ela é uma criança, ela não é uma mulher ainda. Ela está na escola, está estudando ainda, né? O seu filho é maior de idade. Aí ele diz, olha, sabe como é que é? Eu não adianta eu castigar o meu filho. Se eu castigar vai ser pior. E aí é essa mensagem que passou naquela cena que eles gravaram. Querendo dizer que não adianta tu castigar o filho porque não vai adiantar nada. E isso vai sendo introduzido na sociedade naquele momento, né? Quantas famílias não assistiram isso, juntas com os filhos, com o pai, talvez deram risada e deixaram passar. Só que isso é uma sementinha que vai sendo semeada e foi repetida em várias novelas, esse tipo de argumentação, né? Tentando destruir a família, os valores da família. E na época a gente até deu, talvez a gente ficou, até eu na época que assisti, eu não lembro, mas talvez eu tenha ficado do lado da filha, ela quer namorar, imagina o cara apaixonado, que azar se é maior de idade ou menor de idade, e aí o que tem, depois lógico, né, a novela não mostra que eles naquela idade namorando ali, e se o cara engravida a menina, né, se ele engravida, acabou com a carreira da menina, acabou com a vida, acabou, talvez é uma família que não vai pra frente, porque foram obrigados a casar em virtude de uma gravidez inesperada, né, se iludiram, né, e tal, e aí acabam estragando a vida dos dois, né, depois vão acabar se separando, porque casaram muito jovens, aquela coisa toda, né, isso a novela não mostra, né, ela mostra toda a beleza da discussão e tal, então isso eu achei muito interessante, Neto, porque não foi só nas escolas que as famílias foram atacadas, né, na sua tradição, né, hoje, se eu me ouvisse, com certeza, se eu conseguisse mandar esse áudio que eu estou mandando para ti agora, para mim, lá quando eu tinha, sei lá, 16, 17, até 18 anos, se eu fosse me ouvir, eu ia achar um absurdo, que pai careta, o que está dizendo? Só que a gente sabe hoje que ponto que chega, que a gente vê no Brasil, as famílias estão despedaçadas e isso tem um motivo, né? Mas é isso aí, para não ficar muito grande, eu vou te mandar os links aí desse capítulo específico, com a minutagem, se eu não me engano, é 32 minutos de alguma coisa, para tu ver a discussão ali, quando a mãe vai na casa do pai e começa a reclamar. E tem uma outra passagem, esse aí eu vou ter que achar porque foi num outro capítulo, esse é o 6º capítulo, acho que foi no capítulo 5º ou 4º, que essa novela, ela faz uma outra questão, o diretor, lá, o escritor, ele tenta introduzir uma família de negros Pra quem não lembra, aí é aquela novela que tinha o Sandrinho, também o casal gay lá, não ficou tão escancarado, mas foi nessa novela que introduziram. Então, eles colocaram uma família de negros para fazer o contraponto, né? Porque sempre estava aparecendo, né? Quando tinha negro na novela, ou era o serviçal, ou a novela de época era o escravo e tal. Isso tá errado, tem que mostrar uma família de negros ricas ou que deu certo na vida. Então eles colocaram, nada contra, colocaram lá uma família nessa situação. Só que ao mesmo tempo, nessa família, tem a filha, tá, que durante um jantar, ela começa a discutir, começa a armar um barraco com o pai, com o irmão mais velho, e aí tu acha interessante, né? De novo, porque a filha tá se rebelando, ela é mais nova, é uma criança, uma adolescente, e tá se rebelando do mesmo jeito. Só que ela quer ela quer dinheiro para fazer um tal do book fotográfico, porque ela quer seguir carreira de modelo e tal. Agora, qual é o pai sensato que não vai querer impedir isso, né? Como é que tu vai querer apostar, largar sua filha, sua criança nessa carreira de modelo? Aí, lógico, dizem que tem que começar muito cedo e tal, mas isso não é o normal, não é? Isso também vai desvirtuar ela, se tu tirar ela, como é que tu vai fazer, né? Não vou me aprofundar nesse lado, mas é isso que é colocado lá. Aí a situação específica que acontece. Junto em conluio com o irmão mais novo pede dinheiro pro irmão mais velho que trabalha no banco para fazer alguma coisa lá que ele precisa. E ele dá o dinheiro para a irmã mais nova fazer a tal das fotografias, né? Então eles juntos, eles passam a perna no irmão mais velho, né? Então isso é demonstrado ali na novela como se fosse uma coisa bacana, que fim, que sucesso. Só que ao mesmo tempo, naquele jantar ali, o almoço, a filha bate boca com o pai, diz que o pai é muito careta, que isso, que aquilo,
e o irmão também, aí tem no jantar tem o irmão mais velho, ele traz a noiva, a futura mulher, né? E ela já diz, vai se acostumando, porque esse meu irmão aqui não vale nada, ele vai te colocar na pia e na cozinha. Aquele discurso que a gente já conhece, né? E para finalizar, Neto, uma coisa que talvez seja coincidência ou não, as duas atrizes que fazem esses papéis das filhas, né? A moça lá que fugiu do internato é a Débora Seco. E a filha da família dos negros é a Camila Pitanga, né? Hoje, essas duas meninas fizeram parte da campanha, como adultas, já são casadas, já têm filhos, inclusive. São aquelas do Ele Não, do Lula Livre, né? Olha que situação, né? Se elas ajudaram, talvez, a desvirtuar, colocar valores no momento de horário nobre na televisão, né? Para colocar aquela sementinha de desvirtualização das famílias brasileiras, né, tradicional, elas ao mesmo tempo se contaminaram e hoje, quando adultas, quando mães de famílias, continuam com aquela cabeça totalmente virada, que não conseguem enxergar a realidade. Mas é isso aí, um abraço, Neto. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.
now. This happens one time